Olá, tudo bom? Vamos aí dando continuidade ao nosso bate-papo de conteúdo. Medidas de proteção, pelo amor de Deus, não vai confundir na prova com medida socioeducativa, né? Jamais, né? Aqui é medida, o nome já está dizendo, né? Pois é. Aqui é aplicável tanto a criança quanto a adolescente, que está desprotegido, né? Em risco, lembra da proteção integral. Já a medida socioeducativa é aplicável somente a adolescente infrator. Importante. Então vamos lá. Bom, medidas de proteção são aplicáveis a crianças e adolescentes sempre que seus direitos estiverem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Ok? E tem que proteger deles mesmos, né? Pois é, eu falo isso com os meus filhos. Eu tenho que proteger de você e de você mesmo, porque você não tem ainda maturidade suficiente para saber o que é bom para você. Quem sabe sou eu, né não? Minha filha é polêmica, Letícia. Então fala, que é isso, mãe? É isso mesmo, né? A criatura tá achando que pode já decidir, escolher tudo para a vida. Não, né? Não. E aí, não é fácil não, mas é importante isso, né? E eu falo, a lei diz que eu tenho que proteger você de você mesma. É desse jeito, e é verdade. E aí, medidas protetivas. O rol apresentado no ECA é meramente exemplificativo, não é taxativo, hein? Admite-se outras medidas, né? Ok? Elas podem ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa, claro, né? E podem ser substituídas a qualquer tempo. O juiz vai avaliar, não é não? E até o Conselho Tutelar também, né? Vamos ver aí quais são as medidas. Em prol dos objetivos pedagógicos e do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, né? Eu falo isso uma vez, eu estava conversando com uma amiga, que o castigo, né? Primeiro deve imperar o diálogo, mas se o diálogo não for suficiente, tem o castigo. A palavra, alguns discutem aí, né, a palavra castigo, mas olha só, é castigo, ou seja, tá bom, muda, né? Consequência pelas suas atos e decisões. Ônus, né, de seus atos e decisões. Não? A vida é assim. Toda tua escolha importa numa consequência. Não, E a criança e o adolescente precisa saber disso. Então tem consequência para os seus atos e decisões e você não vai gostar, e isso as pessoas chamam de castigo, e é ponto final. E às vezes é preciso que nós, pais, olha, vamos mudar aí o castigo, vamos mudar aí, né, a reprimenda, faça o objetivo pedagógico, né? E o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Isso vale para todos, inclusive ali por quem está responsável aí pela aplicação das medidas de proteção. Porque é medida de proteção, né? Olha lá, quais são elas? Cai muito em prova, hein? Encaminhamento dos pais, aos pais, perdão. Que aqui é medida protetiva aplicável a criança e adolescente, não é medida aos pais não, viu? Vamos lá. Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Tem pais que não tomam conta das crianças, né? As crianças são tão longe, aprontaram ou foram flagradas ali em algumas situações de risco, né? Por isso que é encaminhamento aos pais. E recebe aqui, vem aqui receber, assina aqui. Matrícula e frequência, estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, né? Olha isso, é a medida de proteção para a criança, mas a sua família, né, é visada, porque a família estando bem, a criança vai estar bem, e o adolescente. Tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Acolhimento, presta atenção a partir daqui, acolhimento institucional, inclusão em programas de acolhimento familiar, colocação em família substituta. Aqui são medidas de proteção, ok? Mas ali, né, somente juiz. Regularização do registro civil. Far-se-á quando dá aplicação de medida protetiva. Tem crianças que não têm ainda o registro civil, né? Se não definida a paternidade, será deflagrado o procedimento para averiguação, ok? Será dispensável a ação de investigação de paternidade pelo MP se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para adoção, né? Então, assim, para que vai reconhecer a paternidade se ela está sendo encaminhada para adoção? Ó, ok? O Conselho Tutelar deve atender as crianças e adolescentes aplicando as medidas de proteção, inclusive em caso de prática de ato infracional por criança. Porque criança não recebe medida socioeducativa, mesmo praticando o ato infracional, né? Que é aquela conduta análoga a crime, ok? Salvo colocação em família substituta. Aí somente o juiz. O adolescente infrator tem que ser encaminhado ao juiz da infância e juventude para aplicação de medidas de proteção e medidas socioeducativas, ok? Bom, programa de acolhimento familiar. É o antigo abrigo. Não, desculpa. Acolhimento familiar é diferente do acolhimento institucional. O acolhimento institucional que era o antigo abrigo. E o programa de acolhimento familiar, ele tem preferência ao acolhimento institucional. Claro, né? São famílias acolhedoras, não querem adotar. Vão ficar com aquela criança e adolescente durante um tempo, ok? A pessoa ou o casal cadastrado no programa poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, caso em que o juiz comunicará à entidade responsável pelo programa em 5 dias no máximo, ok? Então recebe a criança mediante guarda e tem que comunicar para acompanhamento, né? Ok? A entidade responsável pelo programa de acolhimento familiar. Enquanto não localizada, pessoa ou casal interessado na adoção, a criança ou adolescente, se possível e recomendável, ficará sob a guarda dessa família cadastrada no programa, ok? Já o acolhimento institucional, que teve o prazo modificado, cuidado, né? É o antigo abrigo. Você ainda vai encontrar essa palavra abrigo de vez em quando na legislação, em algum texto, mas não é mais adequado denominar abrigo, e sim acolhimento institucional, ok? Para diferenciar do acolhimento familiar, ok? Bom, o prazo, olha lá, mudou, não se prolongará por mais de 18 meses. Essa é a regra. Salvo comprovada necessidade que atenda o seu superior interesse, fundamentada pela autoridade judiciária. O que se deve evitar ao máximo é a institucionalização de criança e adolescente. Infelizmente, ainda acontece demais no Brasil, né? E se luta para se diminuir isso. Para que as crianças tenham aí, os adolescentes, sua vida definida numa família, numa comunidade. Institucionalizar nunca é bom para a personalidade de ninguém, né? Mas é uma realidade cruel que se luta demais, se diminuir o prazo na lei, vamos ver colocar isso na prática, né? Bom, guia de acolhimento é expedida pelo juiz, vai ter ali a identificação da criança e do adolescente, qualificação dos pais, dos responsáveis, se conhecidos, endereço dos pais ou do responsável, nome de parentes interessados na guarda, motivos da retirada ou da não reintegração familiar. Essa é a guia de acolhimento nas instituições devidamente, né? Credenciadas, cadastradas. O afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar. Competência exclusiva do juiz. Somente o juiz pode fazer isso. Olha lá. Faça processo judicial contencioso a pedido do Ministério Público ou de algum legítimo interessado, não é qualquer um, ok? Sempre garantido contraditório e ampla defesa aos pais e responsável legal.
Eu já citei, intimei vários pais com essa situação aqui. E aí, o juiz quer tirar meu filho, não vai, sabe, já fica, pois é, mas às vezes é necessário, né? Sem prejuízo das medidas cautelares, como o afastamento do agressor para a proteção das vítimas de violência ou abuso sexual. Infelizmente, acontece demais. Abuso sexual de criança e adolescente acontece em volume absurdo. E o mais assustador, os abusadores são pessoas próximas que deveriam garantir proteção à criança e adolescente. São familiares, são amigos, pessoas muito próximas são os que abusam sexualmente de crianças e adolescentes. Toda vigilância é pouco. Desconfia sempre, de todos, de tudo, né? Infelizmente é desse jeito. Bom, o acolhimento familiar ou institucional é medida excepcional, não é? São medidas provisórias e excepcionais. Não é para deixar a criança numa família acolhedora, porque não é a família adotante, né? Não é. E muito menos institucionalizada essa criança. Ok? Então a medida vai acontecer, o acolhimento familiar ou institucional? Sim, claro. Mas é medida excepcional e temporária, provisória. Por quê? Porque tem que definir a vida dessa criança e desse adolescente. São formas de transição para reingresso familiar, ok? Ou, se possível, para colocação em família substituta, não implicando em privação de liberdade. Internação é medida privativa de liberdade. Medida socioeducativa privativa de liberdade. Agora, às vezes se retira a criança e adolescente da sua família natural para cuidar da família e depois reinserir essa criança e adolescente na sua família. Isso é o ideal, né? Mas o perfeito é a família que não precisa disso. Por mais que as nossas famílias sejam problemáticas, se a nossa família não precisa disso, é uma família perfeita, né? Perceba isso. Valorize a sua família. Porque tem famílias desestruturadas que precisam dessa medida, né? Retira a criança e o adolescente, trata a família está ok, devolve a criança e o adolescente para a sua família. É a sua identidade, a sua raiz, a sua origem, né? É o melhor a se fazer. Agora, não dá? Vamos lá buscar uma família substituta. Ok? O acolhimento jamais configura medida privativa de liberdade. E mudou? Tem reavaliação no máximo a cada 3 meses pelo juiz, seja o acolhimento institucional, seja o acolhimento familiar. Ok? Prioridade, acabei de falar, é a reintegração familiar. O acolhimento ocorrerá no local mais próximo da residência, para não acabar com o vínculo familiar. Então, para onde aquela criança e adolescente serão acolhidas? Retirou ali provisoriamente, vai para onde? Para perto, ok? Local mais próximo à residência dos pais ou responsável. E como parte do processo de reintegração familiar, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio, de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança e o adolescente acolhido, tem visitação, tem acesso, não é? Ok? Isso é importante. Cadastro de acolhidos. O juiz manterá em cada comarca ou foro regional, tem que ter reorganização, né? Controle. Cadastro com informações sobre criança e adolescente e acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, esclarecendo a situação jurídica e as providências para a reintegração familiar ou colocação em família substituta. Show? Ok? Então é importante esse cadastro, esse controle do juiz, certo? Terão acesso ao cadastro, o MP, claro, sempre. O MP tem acesso a todo o procedimento, toda ação. Tem. Criança e adolescente é grupo fragilizado da sociedade, merece proteção do MP, ok?
Também o Conselho Tutelar, o órgão gestor da assistência social e dos conselhos municipais do direito da criança e adolescente e da assistência social, aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar. É uma medida dolorosa, né? Mas é uma medida de proteção para a criança. Porque mesmo sendo de proteção é dolorosa, sofre a criança, sofre os pais, mesmo desajustados. Né? Claro, uma criança e adolescente que sofre maus tratos absurdos, ela se vê aliviada. Né? Mas o vínculo familiar é forte, muito forte. Ele não se desfaz. Ok? Então, olha lá, o objetivo é abreviar o período de permanência em programa de acolhimento, seja acolhimento familiar, principalmente acolhimento institucional. Ok? Plano individual de acolhimento, de atendimento vai ser elaborado. Tem que ver cada criança, cada caso. Não é uma turma, né? Como professor, pelo amor de Deus. Cada um tem as suas peculiaridades, suas necessidades. Esse plano individual de atendimento, ele é elaborado pela equipe técnica da entidade de acolhimento institucional familiar, visando a reintegração familiar. Ressalvada a ordem judicial em contrário, quando deverá contemplar a colocação em família substituta. Então, sempre, primeiro objetivo, reintegração à família de origem. Natural, não conseguiu, extensa, não conseguiu, substituta. É nessa ordem, natural, extensa, substituta. Levará esse plano individual de atendimento, levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva, né? Vai se ouvir os pais ou responsável. Tem todo mundo ser ouvido, né? Verificar como é que a equipe vai elaborar o seu parecer, né? Tem que ouvir todo mundo. Constarão do plano individual, dentre outros, os resultados da avaliação interdisciplinar, os compromissos assumidos pelos pais ou responsáveis, a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança e com o adolescente acolhido e seus pais ou responsáveis, com vista na reintegração familiar ou na colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária. Então não basta só ouvir todo mundo. O que você vai fazer? Né? Quais são as ações? Tem que ter. Certo? Então esse tem que estar ali e o juiz acompanhar tudo. Acolhimento de criança ou adolescente. Bom, se a reintegração familiar é possível, ó que ótimo, né? O responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação ao juiz. Está lá o laudo psicossocial, ó, a família tem condições de receber essa criança e esse adolescente de novo, né? Já está devidamente encaminhada essa família. E aí, o juiz vai encaminhar para o MP, para ele se manifestar, tem um prazo aí de 5 dias, e o juiz decide em 5 dias. Isso no caso da reintegração familiar. Ela volta para sua família natural, ok? A criança ou adolescente. Agora, não tem condições de voltar para sua família natural. Envia o relatório ao MP descrevendo as providências tomadas e a recomendação técnica para a destituição do poder familiar ou destituição da tutela ou da guarda. Né? Nem sempre são os pais, né? Por isso que é pai o responsável. Pode ser o tutor, pode ser o guardião, ok? Guardião de fato ou de direito. E aí o MP tem 15 dias para iniciar a ação de destituição do poder familiar, salvo se necessária a realização de estudos complementares. Se entender, né, que não está suficientemente instruída aí o relatório para entrar com uma ação.
Então o MP tem esse prazo aí, ó, de 15 dias para iniciar essa ação. Ok? Fique atento. Bom, paro por aqui. Eu atualizei, né, esse vídeo. Por isso deu um tempo menor, é normal, né? Fui mais objetiva. Mas não acabou, né? Continua no próximo vídeo. Tchau, tchau. Estudem. Estuda com qualidade. Estude sempre. E sempre lembrando que o ECA é uma norma muito social. E na prova tem que estar atento aí aos princípios e objetivos do ECA. Mas a gente continua no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.